Boa tarde, pessoal. Então, a ideia é apresentar um modelo de equilíbrio geral computável que estaria dentro do Plano Diretor de Logística e Transporte do Estado da Bahia, que é um projeto bem maior, né, que ele tem o objetivo de avaliar como é que está a infraestrutura do Estado em termos de gargalo, apresentar algumas propostas e, mais do que isso, né, você verificar como que essas propostas de intervenção de estradas, de pontes, tudo isso vai afetar a economia. E é onde entra esse projeto. Seria um subprojeto de um projeto maior. O CREUMAR não pôde participar hoje, ele ia falar mais como representante da CEINFRA, desse projeto do PDLT, mas eu, como representante da FIP, né, que eu estou como consultora, estou mais voltada para essa parte do modelo mesmo de equilíbrio geral. Então, o modelo ele tem duas etapas, né? Você tem a construção da matriz de insumo-produto interregional e depois o próprio modelo de equilíbrio geral. Então, esse modelo de insumo-produto ele serve como input para o modelo de equilíbrio geral, e ele também gera resultados por ele mesmo. Então, em termos de impacto em termos de emprego e produção na economia, a partir de intervenções do governo. Esse modelo de insumo-produto ele tem 53 regiões, que estão divididas em 27 territórios de identidade e 26 UFs. Então, é um modelo bastante completo, que acho que não tem atualmente nada parecido no Brasil. Assim, a USP até fez uma matriz recente para 2018, só que em âmbito nacional ela não é interregional como essa, e voltada realmente para atender a Bahia, né, em termos de território de identidade. Então, você tem, então, para montar esse modelo de insumo-produto, você vai fazer um levantamento de base de dados secundária para estimar todas as transações da economia intersetoriais e interregionais para um determinado período fiscal, que seria o ano de 2018. Esse ano foi escolhido por ter uma maior disponibilidade de dados de fontes oficiais, e para esse ano o IBGE divulgou umas mini-matrizes, umas tabelas de usos e recursos por UFs, que ajudou bastante para a gente comparar, né, os resultados que vão ser feitos todos a nível de município, a gente agrega e vê se o valor está batendo com as contas oficiais do governo. Então, essas tabelas de uso e recursos, eles serviram para isso, apesar de elas estarem completas. Na época estava faltando ainda a demanda final, mas ajudou bastante. Aí a gente tem aqui uma analogia com o modelo de economia com o modelo de transportes. Então, na parte de economia, você vai ter o levantamento dessas bases de dados secundárias, né, do IBGE, RAIS, PNAD, uma série de bases. Você vai fazer tabulações e ajustes, ou seja, você vai tirar todos os vetores da economia por município e agregar, e depois fazer os ajustes para poder bater com o valor das contas oficiais do governo. E aí você vai estimar, né, então, as transações da economia, os fluxos interregionais e intersetoriais por uma série de métodos, como modelos gravitacionais, coeficientes locacionais, considerando, claro, para chegar nesse consumo intermediário, valor da demanda final, balança comercial. E aí você tem as hipóteses, né, elasticidade de demanda e substituição provenientes do modelo TERM e de outros estudos. Então, o TERM é o nosso modelo base, que é um modelo que já existe, ele é regional, é um modelo enorme, com uma quantidade de equações bastante grande, que representa a economia, e vai estar atrelado com essa matriz de insumo-produto, que é o banco de dados. E a partir disso você consegue mexer nesse termo, colocando choques, no caso de custos de transporte, que seria a segunda parte. Ela provém desses modelos de simulação de redes de transportes que são feitos lá na CEINFRA pelos engenheiros. E aí você tem o levantamento de bases secundárias, primárias. Aí você vai ter contagens, pesquisas de origem e destino, que é a parte que a gente se interessa mais para esse projeto. Preferência declarada, inspeções locais. Tudo isso vai gerar, né, vai fazer as gerações de viagens, que tem a ver com zonas econômicas que vão estar ali demandando produtos de uma zona para outra. Então, ela vai gerar viagens. Distribuição dos fluxos entre zonas, que tem a ver com a impedância, ou seja, a distância, quanto mais distância, maior a impedância e mais difícil de chegar. Então, você vai ter toda uma distribuição desses fluxos por modo e tipo de veículo.
a alocação em rede, que aí você vai pegar todos esses dados e colocar na rede, e fazer uma série de intervenções, construção de estradas, vias e tudo mais, para ver como é que esse modelo se comporta. Então, você vai ter redução de tempo ao construir essas estradas, ao pavimentar, e isso vai reduzir o custo de transporte, que vai afetar o nosso modelo de equilíbrio geral. Então, aqui, novamente, a comparação entre a parte econômica e a parte de transportes. Então, você tem os dados, que são vindo do IBGE, de diversas fontes, vão alimentar um modelo de insumo-produto, que é onde está todos os dados da economia. E aí você vai ter um choque de variação de gastos do governo. Esse choque de variação de gastos, ele vai afetar a economia e ele vai gerar alguns resultados em termos de impacto de emprego e produção, tributos, valor adicionado e tudo mais. E ele também pode ser um input para o modelo de GEMPAC, que é o programa que a gente usa para o modelo de equilíbrio geral. Esse modelo ele vai ter dois tipos de inputs, a matriz de insumo-produto e a variação de tempos, através de uma matriz de tempos, que vem desse modelo de transportes, a partir de intervenções. Então, você vai ter dois tipos de impactos nesse modelo de equilíbrio geral e vai gerar alguns resultados em termos de preço, consumo, PIB, exportação e importação. Então, do lado do transporte, é essa ideia de você ter dados a partir das matrizes de origem e destino, onde você vai ter lá os fluxos de automóveis e uma série de coisas, de caminhão, enfim, e pode ter também dados de produtos que vão de uma zona para outra. Você vai colocar tudo isso no Visum, que é o programa que o pessoal da engenharia usa, e aí você vai ter alterações nas vias, né, de rede e tudo mais. E aí você vai ter resultados de variação de tráfego por categoria e trecho. Aí, a partir disso, você vai ter, de fato, a redução do tempo de transporte, que vai, novamente, afetar os custos de transporte e a nossa economia. Aqui é só a ideia de como que a matriz de insumo-produto foi construída. Então, a gente, novamente, usa toda a parte de dados econômicos e também a parte de origem e destino, para alimentar os pools, né, de produtos ofertados e gerar as estimativas de fluxos interregionais por produtos. E aí chegar na nossa matriz. Aí aqui a gente tem, então, os produtos entregues nesse projeto, né? Então, assim, você tem um modelo de insumo-produto, o de equilíbrio geral, que aí esse modelo de equilíbrio geral ele foi reduzido para 45 regiões e 12 setores, para poder conseguir rodar, porque ele realmente é um modelo muito grande. Então, a matriz de insumo-produto ela foi reduzida. E a construção de um dashboard que facilita muito a utilização para análise dos impactos do insumo-produto. Então, você vai ter a matriz de insumo-produto, você consegue analisar a partir da inserção de um vetor de gastos, né, do governo, você coloca nesse dashboard esse vetor de gastos, e aí você vai ter o impacto sobre a matriz de insumo-produto, né, ou seja, multiplicação da matriz de Leontief, e aí você vai ver os resultados a partir disso. Então, facilita muito a utilização de você conseguir analisar esses impactos de insumo-produto a partir desse dashboard. E aí houve também um treinamento da equipe técnica da CEINFRA e de outras secretarias para a capacitação do uso desses dois modelos. Nesse momento, a gente está sem a licença do GEMPEC, ou seja, a gente só está podendo usar mesmo, fazer as análises de insumo-produto, mas a CEINFRA tem interesse em adquirir essa licença para a gente continuar fazendo os estudos futuramente. Aí aqui eu trago um modelo que a gente chegou a simular, né, que é quando a gente ainda estava com a licença da FIP, a gente conseguiu simular os impactos de uma intervenção nesse estudo do Master Plan do Sistema Viário da região Ilhéus e Itabuna, que foi um estudo feito lá na CEINFRA para tentar identificar e indicar melhorias de novos trechos na malha, né, a partir da construção do Porto Sul e da FIOL. Então, você ia ter a construção desse Porto Sul e da FIOL e isso ia gerar uma série de demandas locais, no sentido de melhorar os fluxos. E aí você ia ter, precisar construir algumas estradas, fazer algumas melhorias em termos de pavimentação, uma série de coisas que você ia precisar, e isso gerou um custo financeiro de 523 milhões. Então, foi um estudo feito pela CEINFRA que indicava melhorias na região para atender o impacto do Porto Sul e da FIOL.
Então, assim, gerou esse custo financeiro e gerou também uma rede, né, de intervenções, né, a partir dessas construções de contornos, de certas obras locais para atender essa demanda. Então, você conseguiu gerar tanto o impacto da matriz, né, que ela advém desse custo financeiro, quanto o impacto do equilíbrio geral, que é usado a partir dessa matriz de tempos. Então, aqui a gente tem exatamente essa ideia. A partir do insumo produto, seria feita como uma avaliação de impacto durante o período da obra. Então, você vai ter a matriz de insumo produto, você vai contratar mão de obra, você vai comprar materiais de construção, uma série de coisas para construir a obra. E isso vai movimentar a economia. Então, a partir do momento que você gera essas compras, essas contratações, você vai gerar impactos de curto prazo naquele período que foi feito, de 2018, e aí você vai ter estimativas de impactos econômicos de curto prazo. E a gente usa o dashboard para fazer esse tipo de avaliação. Por outro lado, após a construção, né, você vai ter, após o período, né, de construção, quando estiver pronta a obra e for lá cortar a faixa, as pessoas começarem a circular, você vai ter uma variação de impedância, ou seja, antes era mais difícil trafegar naquele trecho e agora ficou mais fácil, então você vai ter uma redução de tempos, e essa redução de tempos vai ter as agregações das zonas de tráfego e variação de margem de transporte por par de origem e destino. Então você vai ter o input necessário para colocar no GEMPEC e gerar estimativas de impactos de médio e longo prazo, considerando as externalidades no sistema de transportes. Então é isso, você tem dois tipos de ferramentas que você pode analisar antes da obra e depois, quando a obra estiver pronta. Aí aqui são alguns resultados desse exercício que a gente fez. Aí você tem impactos diretos e indiretos. O impacto direto é só realmente a intervenção dos 523 milhões. E aí você tem os indiretos somados, né? Ou seja, um setor acaba sendo afetado, ele demanda de outro setor, e aí vai a cadeia toda sendo atingida, e não só a partir de setor, mas de região também. Então, você tem aqui impactos por regiões, no caso de produção, aí emprego, os setores mais atingidos dentro da região, no caso, Litoral Sul, que é o território onde está Ilhéus e Itabuna, e aqui os resultados a partir de equilíbrio geral, que aí você tem redução de custo de transporte, diminui preço, aumenta consumo para algumas regiões, PIB e comércio internacional. Por fim, assim, a gente tem alguns estudos que estão em realização, principalmente utilizando a matriz de insumo-produto, que é o que a gente tem no momento, porque a gente está sem a licença do GEMPEC. E essa matriz de insumo-produto, como ela é genérica, ela não precisa de um impacto de custo de transporte, ela é mais abrangente, você pode dar impacto de qualquer setor, de qualquer área. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um estudo de gasto público da Universidade Estadual de Ilhéus, em Santa Cruz, né, em Ilhéus, para ver como é que o gasto dessa universidade impacta no local, né, então, na Bahia e em demais territórios. Então, você consegue aproveitar bem essa matriz para outras áreas, outras secretarias que estiverem interessadas em trabalhar com isso. Não precisa ser necessariamente no setor de transporte. Já o modelo de equilíbrio geral, o nosso input, de fato, é custo de transporte. Então, é uma coisa mais limitada mesmo para a própria CEINFRA. E aqui um outro estudo que a gente também está fazendo, que é o efeito dos gastos financeiros da ponte de Salvador e Itaparica sobre a ótica do insumo-produto. Então, você tem essas possibilidades. Tem até uma demanda também da SEI para fazer um estudo sobre a FIOL, mas a gente está atrás de dados ainda, porque você precisa ter dado tanto do setor quanto da região, de quanto que vai ser o gasto para aquela combinação. Então, acaba sendo um pouco mais complicado, mas se você tiver os dados, você consegue avaliar impactos de produção, nível de emprego, enfim, você consegue visualizar bastante coisa. Seria isso. Obrigada, gente. Obrigado, Marta. Acho que é sempre bom, né, a gente saber o que está sendo feito dentro das secretarias, né, e nesse nível, né, acho que é muito importante.
Então eu colocaria aqui a vocês, estamos abertos a perguntas. Alguns questionamentos, Rodrigo. Boa tarde, Marta. Primeiro, dar os cumprimentos ao trabalho, né? Eu fiquei curioso porque você mostrou ali que a matriz interregional que vocês construíram tem 68 setores e 53 regiões. A gente sabe que a complexidade que é fazer um modelo desse tamanho, né, desenvolver um modelo desse tamanho. Eu fiquei muito curioso como vocês chegaram nas informações desagregadas por região, por setores, né, a partir do consumo intermediário. Qual foi a base de dados que serviu para vocês elaborar esse trabalho? Tem uma série de bases de dados, tanto de emprego, de tudo. A gente faz tudo por vetor aberto por município e depois a gente vai usando um método chamado RAIS, biproporcional de ajuste e triproporcional, que vai tentando ajustar esses dados que estão desagregados para bater com as contas oficiais do governo que estão agregadas. Tem no curso que a gente deu, a gente mostra como é que faz é bem complexo esse ajuste desse método. E aí você chega e consegue bater no final, no valor que realmente das contas. Você vai fazendo ajustes mesmo para... Oi? Vai abrindo. Aí você vai abrindo por setor e aí você consegue chegar no valor das contas do governo. Seria mais ou menos isso. Mais alguma pergunta, alguma intervenção? Mais alguém? Bom, como eu estou a par, né, eu vou fazer só uma questão importante, eu acho que Marta colocou no final. Volto a dizer, é importante que essas grandes bases de dados sejam construídas, né, e que a academia possa utilizar. Então, acho que esse projeto também gerou esse acordo, né, essa cooperação com a UESC, né. Isso eu já estou envolvido, que é em avaliar o impacto que tem a Universidade Estadual de Santa Cruz na economia local. Ou seja, a gente sabe que para algumas economias uma universidade é uma instituição muito relevante, não somente para a geração de conhecimento, etc., mas, óbvio que a questão das compras públicas, etc., a massa de salários que é gerada localmente, o impacto que tem na região, né? Isso é muito importante. Eu acho que o importante desse instrumental também, nós vimos aqui, eu acho que várias apresentações, acho que do ponto de vista de analisar o impacto de uma economia, o impacto de uma política, deu para perceber que houve uma evolução e que eu acho que a área de economia aplicada, a faculdade de economia, a interação com as secretarias, isso hoje acho que existe uma competência estabelecida, né? E eu acho que o próximo passo, exatamente, nós temos uma pergunta, eu acho que o próximo passo, como a Fernanda colocou, é a política que não foi formulada, a política que não foi implementada ainda, né? Eu acho que a gente precisa começar a abrir, e acho que esse instrumental é na direção de simular para uma política que não foi implementada ainda, uma política que não existe, né? Eu acho que isso é importante. E temos mais uma pergunta lá. Sim, pode? Sim, por favor. Muito interessante o trabalho. Quando vão estar disponíveis as conclusões sobre os impactos que vocês andaram analisando? Então, o GEMPEC, a gente ainda não adquiriu a licença, então, por enquanto, a gente está trabalhando só com a parte de insumo-produto, mas ainda está em elaboração. Provavelmente, quando estiver pronto, a CEINFRA deve fazer algum tipo de apresentação e aí deve acionar algumas secretarias para participar. Mais alguém? Alguém que toma coragem de... Isso, e eu acho que uma questão importante é essa, ou seja, para a política que não foi implementada ainda, que a gente, na área de economia aplicada, abra, né, a discussão para a política que não... O Rodrigo, está vendo? O Rodrigo tomou coragem, é bom fazer a provocação. Para a política que não foi implementada ainda, a gente começar a discutir a simulação da política, modelos estruturais para a gente poder simular a política, abrir esse canal da formulação, da avaliação ainda da política, como o Fernanda colocou. E isso motivou o Rodrigo a fazer uma intervenção. Que bom. Só mais uma curiosidade, né? Quando esse modelo estiver disponível, imagino que vocês vão disponibilizar tanto a matriz quanto o modelo, vai ser possível aplicar para outros setores, outras áreas de análise que não só o transporte? Na parte de insumo-produto, sim. A parte de equilíbrio geral, daria para usar se você souber
manipular o programa e mexer no modelo, porque vai ter que interagir agora, colocar um outro tipo de choque que não de transporte. Mas isso dá para fazer, só que aí você teria que mexer nesse modelo, e aí quando você mexer, você vai ter que alterar uma série de equações lá dentro para poder alterar. Mas a partir da matriz de insumo-produto, dá para mexer qualquer tipo de intervenção, e tem um dashboard que você consegue manipular, que é super fácil. É só você botar lá na planilha de Excel os setores e as regiões que vão ser alteradas, e ele já coloca lá dentro, já faz as multiplicações e já te entrega os resultados em Excel mesmo, quais setores e quais regiões foram atingidas. Mas eu digo, a calibração das elasticidades, né, dos parâmetros lá do modelo vão ser fáceis? Então, aí a parte de equilíbrio geral, né, que aí que é mais complicado você mexer. Essa parte só está mesmo a parte de transportes. A matriz, ela é mais genérica mesmo. Rodrigo, exatamente nessa etapa, só responder, complementando, né, acho que exatamente nessa etapa que a gente está se propondo a dar essa colaboração, dada a experiência prévia com o equilíbrio geral. Por quê? Porque, volto a colocar, são desafios de uma política que ainda não existe. Então, quando se trabalha com o transporte, ou você vai fazer a manutenção, ou vai fazer a duplicação, ou um trecho que não existe ainda, então você trabalha com alguns modelos de rede, onde depois você vai criar uma rede, ou um pedaço ainda, uma parte da rodovia, que ainda não existe. Então, existem alguns modelos que você... que ele não é um modelo, digamos assim, é um modelo à parte, um modelo de transporte, por exemplo, o Transcad. Mas nós lá, pelo menos, estamos tentando desenvolver, pelo menos entrar numa agenda de trabalhar com a rede de transporte, podendo migrar para uma perspectiva de software livre, por exemplo, R. Porque qual é o objetivo, como a Marta colocou? Você tem um modelo de rede de transporte. Esse modelo, você vai criar uma conexão nova, ele tem que gerar toda uma otimização do sistema, mas essa otimização do sistema ela vai impactar um ponto claro, que é a redução do custo de transporte. E para a gente entrar com redução de custo de transporte nesses modelos, que é a imagem, que você conhece, precisa dar um choque em margens, precisa gerar um choque exógeno. Para gerar um choque exógeno, você precisa pegar um modelo à parte para poder criar uma conexão de rede nova, vai duplicar uma rodovia. E só esse trabalho, né, que está sendo feito em parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz, que é o impacto da universidade. Eu, por sorte, também, semana passada, estive em Ilhéus, e uma coisa importante, acho que já que nessa sessão de política pública, que está construindo um novo trecho, né, de ligação entre Ilhéus e Itabuna. Não sei o nome da rodovia, né, é uma rodovia que está construindo outra. E os professores, em particular a professora Tiziana, que trabalha com transporte, está nesse projeto com a gente, me levou para conhecer uma nova área ao sul de Ilhéus, e que você tem praticamente um paredão de prédios surgindo, né? E um paredão de prédio realmente. Por quê? Porque tem uma nova rodovia, né? Acho que é uma rodovia que está vindo de Itabuna, uma segunda, né? Porque só tem uma que vai chegar nessa área. E o mercado imobiliário ele já começou. Então, quando você olha para aquele paredão de prédio, a primeira coisa que você pensa né, isso aqui vai ter problema de esgoto, isso aqui vai ter problema de zoneamento, isso aqui vai ter uma série de questões, né? Eu não sei se ainda, não estou dizendo que isso não está sendo feito, mas o que eu vi são prédios de alto padrão, gigantescos, sendo erguidos, em função da expectativa que está sendo criada, em função dessa rodovia que vai chegar. Quando a gente fala de política pública, é isso que eu estou colocando. Isso certamente, o impacto dessa rodovia, o impacto que deveria ter sobre o mercado imobiliário, o impacto que isso vai ter sobre o estresse de todo o sistema, teria que ser feito bem antes, para já preparar a política pública, né? Porque olha, aqui vai surgir o mercado imobiliário, vai explorar essa área, vai acontecer isso, então uma série de problemas vai surgir aqui. Então acho que esse é o espírito que nós estamos querendo colocar, ou seja, pensar a partir de agora em se antecipar, além, é claro, já que a gente está vencendo uma etapa que é avaliar, está vencendo uma etapa que é gerar esses indicadores. Os trabalhos na sessão anterior, eles mostraram isso, gerar, né, números, né, ou seja, que sejam bons indicativos do impacto da política. Pensar agora que simular potencial político é um caminho. Eu acho que o instrumental que está aqui, ele é um pouco isso,
mas ele demanda muita estrutura, demanda muita teoria, ele é bem intenso computacionalmente, porque a parte de prever o futuro é o problema, né? A gente só tem, a única certeza que a gente tem quando a gente faz isso é que a gente está errado, né? A gente só tem a única certeza quando a gente pensa algo para o futuro é que a gente está errado, né? A questão é o intervalo de confiança, é o que aquilo vai gerar. Então, é um pouco isso. Bom, tem mais alguma pergunta para a Marta? Eu acabei auxiliando, que eu estou no projeto, mas se não tiver, Marta, muito obrigado, tá? Obrigada a vocês. Muito importante o esclarecimento aqui. Que bom que as secretarias estão fazendo essas atividades.